Muito bem, estamos iniciando o nosso encontro do dia 30 de agosto, disciplina de administração de marketing. Conversávamos agora, antes de iniciar a gravação, sobre a atividade em grupo, que consiste na AP1, primeira atividade avaliativa. Sempre lembrando que a participação nos TDEs, quando eu for fechar a nota desta AP1, deste trabalho em grupo, eu vou sempre, sim, considerar também a participação nas aulas e no TDE. Então, pode, sim, eventualmente, determinado grupo ter uma nota, mas os integrantes deste grupo terem notas diferentes. Sei lá, vale 1,5 a AP1 e o fulano tirou 1,5 e o Beltrano ficou com 1,2 neste trabalho em grupo, por conta destas outras participações que, no meu modo de avaliar, sempre devem ser consideradas. O Lucas chegou agora. Pergunto, Lucas, nós estávamos agora mesmo fazendo uma revisão dos grupos, dos integrantes dos grupos. Semana passada tu estiveste na aula, tu já está inserido em algum grupo, Lucas? Ainda não, professor. Ok. Tu não veio semana passada? Não. Tá. Vamos começar a preencher aqui os grupos, então. Lucas, tu fica no grupo 1, tá? Tu faz parte do grupo 1. Nós vamos conversar um pouco mais aí na sequência sobre a atividade e tal, mas já fica sabendo que tu tá no grupo 1, ok? Por enquanto, então, temos 4, 8, 12, 16, na medida que o grupo 3 não lembrou do quinto integrante. Se lembrarem do nome do quinto integrante, a gente inclui aqui, tá bem? Por enquanto, temos 4 grupos com 4 integrantes. O grupo 5 ainda nem foi formado, significa que tem muita gente faltando. Faltou na semana passada, não chegaram ainda aqui, e isso realmente pode trazer consequências aí, né? Especialmente porque faltam e não. Wesley, já tinha 4, quem é o quarto? Porque ali nós não enxergamos o quarto componente, só estava Cláudio, tu e a Letícia. Quem é o... Ah, Gabriela. Então fechou 5, professor. Agora fechou 5. Deixa eu ver o Ezequiel. Não é o Ezequiel, Maria, que estava no grupo de vocês? Vamos perguntar para ele está chegando aqui. Tá, eu não lembro o nome, professor. Ezequiel, boa noite. Estamos aqui acertando as listas. Por enquanto, o grupo 1, então, já tem 5 componentes. Seja bem-vindo, Ezequiel. Letícia, Wesley, Cláudio, Lucas agora e Gabriela, ok? Este é o grupo 1 definitivo. O grupo 2 tem Israel, Luana, Márcio e Marcos. O grupo 3, Ezequiel, tu estavas em algum grupo na semana passada? Boa noite, professor. Tudo bom? Eu estava no grupo 5. Desculpa, 3, se eu não me engano. No 3, com Maria, Douglas, Rodrigo e Pietra? Acredito que sim. Sim, estava assim. A gente falou isso, sobre, né? Carnes e sobre... Ótimo. Então, o grupo 3 está fechado com 5 integrantes, Maria, Douglas, Rodrigo, Pietra e Ezequiel. O grupo 2 falta um integrante, tem o Israel, a Luana, o Márcio e o Marcos. E agora o grupo 4 tem a Camila, a Tanise, Guilherme e Caroline. Por enquanto é isso, o grupo 5 ainda nenhum inscrito, tá bem? Bom, pessoal, hoje, definitivamente, vocês vão, na sequência, depois de nós conversarmos um pouquinho aqui sobre os sistemas integrados de marketing, que é o tema proposto lá na nossa sequência de conteúdos, vocês vão se reunir, vão se organizar. Lembram que na semana passada eu já tinha colocado como primeiro desafio vocês definirem qual o segmento, qual é o tipo de pesquisa, né, a pergunta de pesquisa, o problema de pesquisa que vocês elegeriam para buscar as respostas, as hipóteses, as possíveis respostas. Então, espero que isso já tenha andado, né, se não andou, que possam hoje definir, sair já com este
este assunto definido. Precisamos validar a pesquisa vai ser disparada, nós temos que conversar sobre público-alvo, sobre número de questionários que o grupo vai buscar, né, alcançar, e assim por diante. Então, essas questões nós precisamos discutir tudo hoje, tá? Na sequência. Eu vou conversar um pouquinho aí sobre os sistemas integrados, que é um conteúdo, quando a gente fala de marketing, esse é um conteúdo básico, né? Os 3 sistemas integrados de marketing, que são vistos assim por 3 autores, conforme o arquivo que está lá à disposição de vocês no ambiente aula. Eles fundamentam os estudos em torno da gestão de marketing. Vocês já certamente estudaram ou ouviram falar dos 4 P's, né? Vocês certamente já ouviram falar dos 4 P's. E quais são os 4 P's mesmo? Quais são os 4 P's? Preço, promoção, praça e produto? Isto aí. Produto, preço, praça e promoção. Gosto de falar nesta ordem, né? Porque acho que tem uma certa lógica, né? A gente considerar assim, especialmente produto no início e promoção lá no final. Por quê? Porque tudo começa pela concepção de uma ideia, né? É um serviço que nós vamos entregar, oferecer para o mercado, é um produto que nós vamos entregar, oferecer para o mercado. Então, o que nós vamos oferecer? Qual é o produto? Que características tem esse produto? Né? Como que vai ser quais são os elementos que compõem esse produto em termos de desempenho, em termos de durabilidade, em termos de design, enfim, né? Quais são as características importantes que precisamos estudar, planejar, desenvolver em torno do produto. Quando eu falo produto, não significa que tenha que ser algo tangível. A gente pode estar falando também de serviço. Quais são as características do serviço que nós vamos entregar? Produto ou serviço? O primeiro P de produto fala das características da nossa oferta. Então, gestão de marketing, o primeiro sistema integrado é o mais conhecido, é o mais referenciado, é o que toma, é o que dá a base dos principais estudos sobre marketing. Os 4 P's, ou o composto de marketing. Mas temos outros 2 sistemas integrados, né? Que são os 4 A's e os 4 C's. É um olhar um pouco diferente, mas eles trazem muita semelhança, né? Em muitos aspectos, mas sob pontos de vistas diferentes. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre os 4 P's, porque gestão de marketing significa eu pensar a minha empresa desenvolvendo estratégias efetivas, eficientes, eficazes em torno destes 4 P's. Se eu tenho um público-alvo definido, se eu enxergo determinado segmento, determinado nicho, um grupo de indivíduos, potenciais consumidores no mercado, eu preciso construir uma oferta que seja realmente muito alinhada, adequada e que vá despertar interesse para este público. E por isso, o produto ou o serviço precisa ser muito bem planejado. Então, quando eu estou falando assim das características do produto, né, durabilidade, design, enfim, tudo que diz respeito, né, ao desempenho, ao produto em si,
eu estou concebendo estas características pensando em algo que vai agradar muito o cliente. Depois de ter concebido este produto que tenha as características desejadas, as características que são valorizadas por determinado público, eu passo para o segundo P, que mais uma vez é uma pergunta a este público, a este mercado. Qual é o preço adequado para que eu coloque esse produto no mercado? Qual é o preço mais interessante, atrativo, que caiba no bolso deste público específico? Qual é o preço que, de alguma forma, representa o valor do meu produto ou do meu serviço e cabe dentro do orçamento e da capacidade de pagamento do meu público-alvo. Então, eu tenho que buscar um posicionamento certo. Nem muito baixo, que desprestigie, que desvalorize, nem muito alto, que fuja do alcance da capacidade de pagamento daquele público que eu considero o público mais alinhado, né, que mais deseja ou pode desejar esse produto. E aí vou definir as políticas de preço, de precificação, né, condições de pagamento, tudo que diz respeito a esta remuneração pelo produto ou pelo serviço. Vou pensar nisto, organizando, planejando as minhas estratégias de preço e de precificação para entregar este produto de forma convidativa, de forma que realmente seja algo dentro daquele padrão que o público possui para atuar enquanto consumidor. A terceira pergunta que eu vou fazer, depois de saber as características do produto, o que é que eu vou oferecer, né? E a quanto eu vou entregar ele, como eu vou entregar ele. Então, o que eu vou entregar, por quanto eu vou entregar e como que eu vou entregar ele. Como que eu vou disponibilizar ele. Esta terceira pergunta é o terceiro elemento do composto de marketing. E que a gente convencionou chamar de terceiro P dos 4 Ps, porque são 4 palavras que iniciam com a letra P. Então já vimos o produto, que na verdade é produto ou serviço. Já vimos preço, e o terceiro é praça. Praça significa a forma com que eu entrego o produto ou serviço. A forma com que eu entrego o produto ou serviço. Os canais de distribuição, a maneira com que eu vou tornar acessível esse produto. Ele precisa, né, as pessoas, eu vou despertar o interesse deles, tem o produto que o público quer, o produto tem um preço adequado, convidativo, mas onde eu compro? Como eu compro? Então, quando eu defino estas formas de entrega, seja por uma compra no ambiente virtual, seja por uma compra numa loja física, seja numa compra por atacado, seja numa compra por varejo, seja numa oficina, porque o meu produto é um serviço, mas onde, como, de que maneira que o consumidor que vai se interessar ou que precisa deste produto ou serviço, de que maneira que ele alcança ou pode receber esse produto. Estas políticas de entrega, estas políticas de distribuição são as políticas do terceiro componente do composto de marketing, dos 4 Ps. É o P de praça. Ok? Já sabemos o que é o produto, já sabemos qual é o preço dele e já sabemos quais são as possibilidades que o público tem para adquirir ele. Vai estar à disposição no varejo, vai estar à disposição numa grande rede de lojas, ou vai estar à disposição apenas no atacado, ou vai estar sendo entregue apenas
por compras virtuais, ou todos esses canais, enfim. Mas isso nós vamos definir. E como é que a gente vai definir isso? Mais uma vez perguntando, mas que características tem este público consumidor? Que não são todos, é um segmento, que é o nosso segmento, é o segmento do nosso público-alvo. Este segmento, ele reúne um conjunto de pessoas que valorizam algumas coisas, diferente de outros segmentos, que valorizam outras coisas. Mas este segmento nosso, que dá valor a determinados aspectos, que valores eles dão naquilo que diz respeito a receber o produto? Eles dão valor na velocidade com que vão receber esse produto? O tempo de entrega desse produto é um fator que pode ser decisivo? Se eu coloco esse produto no meu site, nos meus espaços virtuais, para comercializar, no meu e-commerce, e esse produto, né, é colocado ali e o prazo de entrega informado é X dias. Estes X dias são suficientes para que eu não perca o consumidor que se interessou pelo produto, que se interessou e achou bom o preço, cabe no orçamento. Mas a forma de entrega é um prazo razoável, eu não vou perder o cliente em função de prazo de entrega. Então, a condição que eu vou entregar o produto. A condição que eu vou entregar o produto. A rapidez, né? O custo de entrega. Tem que pagar frete. Vai levar tantos dias. Tudo isto são elementos que, para determinado público, pode ter muita importância. Para determinado produto, pode ter muita importância. Para outros, nem tanto. Mas tem. Então, é isso. Distribuição. Praça é distribuição. E, por fim, uma vez que eu já sei qual produto eu vou entregar, já pensei, já houve, né, esse estudo que desenhou a minha oferta, que desenhou esse produto, como que ele tem que ser. E isso a gente precisa lembrar que esse desenhou o produto é algo muito dinâmico, né? Quer dizer, a nossa área de produto, de desenvolvimento de produtos, é uma área que tem que estar sempre repensando. Atualmente ele tem essas características. Bom, daqui a pouco já está na hora de ter uma nova versão, de ter novas funcionalidades, de melhorar o desempenho e tal, ok? Por isso, né, a área de produtos está sempre repensando. Por consequência, toda vez que eu repenso e instituo alguma modificação no meu produto ou no meu serviço, eu preciso adequar o preço, eu preciso talvez repensar a minha forma de entrega e assim por diante. Então isso, né, é um dinamismo e uma revisão constante das políticas e das práticas. Tenho o produto, tenho o preço, tenho a forma de entrega, eu preciso agora comunicar. Promover. É o último P. Preciso promover. Eu preciso anunciar. Eu preciso dizer que, olha, eu tenho esse produto. Este produto está por tal preço. Eu consigo te entregar em tais condições, com tal forma de pagamento. E este produto ele está à tua disposição na seguinte rede varejista, ou está à disposição no nosso site, ou tu pode, enfim. Então, chegou a hora de anunciar, de comunicar, de promover. Então, P de produto, P de praça, P de preço e P de promoção, de promover. Concebi o produto, defini preço, escolhi a forma de entregar e vou promover. Promover significa escolher os canais de comunicação adequados. Quem é o nosso público? Mais uma vez, todas as políticas dos 4 P's eu sempre tenho que começar perguntando sobre, mas com quem eu vou falar? Para quem eu vou entregar esse produto?
Para quem é esse serviço? Eu preciso conhecer um pouco mais do meu público. Conhecendo bem o meu público, eu faço uma adequação da minha oferta. E a comunicação, a promoção, a forma de me comunicar com o público tem que ter a linguagem adequada. Lembrem aquilo que já falamos mais de uma vez. Quem quer falar com todo mundo, corre o risco de não falar com ninguém. Linguagem adequada. Quais são, né? Qual é a forma com que eu vou me comunicar com o meu público? Quais são os canais que eu vou me comunicar com o meu público? Quais são as redes sociais que eles mais estão articulados, mais estão envolvidos, mais interagem? Quais são as mídias que eles mais assistem, mais acompanham? Quais são os lugares que eles mais frequentam? Quais são, enfim, né? Eu preciso saber de que forma chegar neles. De que maneira chegar neles. Esse é o último P. Esse é o composto de marketing. E este é um dos 3 sistemas integrados de marketing. Os outros 2 que nós vamos falar agora são 2 sistemas muito semelhantes, que, né, atravessam esta reflexão dos 4 Ps, como eu disse no início, com um ponto de vista, né, uma ótica um pouquinho diferente. Mas são semelhantes. O segundo sistema integrado é conhecido por 4 Cs. Robert Lautenborn. Isso, nesse arquivo que está ali no ambiente aula, tem os autores de cada um dos 3 sistemas. Os 4 Cs são os seguintes: consumidor, custo, conveniência e comunicação. Consumidor, custo, conveniência e comunicação. 4 palavras que iniciam com a letra C, então passaram a ser conhecidos por 4 Cs. E a lógica de quem construiu esta teoria, que tem 4 palavras diferentes, mas que vocês vão acompanhar, é muito semelhante à lógica dos 4 Ps. A lógica dos 4 Cs é a seguinte: inicie pensando nas características do consumidor. O que o consumidor quer? Qual é a necessidade? Quais são os desejos? O que o consumidor quer? E em cima desta compreensão do consumidor é que nós vamos elaborar, construir, conceber uma oferta. Certo? Então, o primeiro C é conhecer o consumidor. Conheça o consumidor. E aí tu vai oferecer algo que seja muito atrativo, mas especialmente alinhado às expectativas, necessidades e desejos do consumidor. É importante, nessa construção da oferta, saber o quanto esse consumidor está disposto a abrir mão ou pagar por este bem ou serviço que eu vou oferecer. E, por consequência, nós, então, partimos para o segundo C, que é o C de custo. Eu preciso, sim, saber o custo deste produto para o consumidor. Qual é o custo de produção? Qual é o custo de comercialização? Qual é o custo de entrega? E, por consequência, qual é o custo para o consumidor? Então, se primeiro eu estou falando características do consumidor para fazer a oferta certa, eu estou falando algo muito semelhante ao primeiro P. Né? O primeiro C é muito semelhante ao primeiro P. Quando eu estou falando de custo ao consumidor, é uma teoria muito semelhante a preço, que é o segundo P. O terceiro C diz respeito à conveniência. E conveniência, a pergunta é: este consumidor
que agora nós já estamos conhecendo um pouco mais, e já sabemos o que ele quer em termos de características de serviço, de produto e tal. Já sabemos qual é o custo que ele tem a capacidade de suportar. Como ele quer, qual é a forma mais conveniente, qual é a forma mais conveniente de ele receber esse produto ou esse serviço? A forma mais conveniente é o que nós respondemos agora há pouco sobre a praça. A forma mais conveniente é numa rede varejista, a forma mais conveniente é ele comprar pela internet, a forma mais conveniente é ele comprar nos supermercados, é ele comprar de pronta entrega, é ele comprar... Enfim, qual é a forma mais conveniente de ele adquirir o nosso produto ou contratar o nosso serviço? Qual é a forma mais conveniente para ele? Onde estarão localizados os nossos pontos de entrega, as nossas lojas, os nossos consultórios, os nossos escritórios, as nossas oficinas? Onde nós estaremos localizados? Temos que estar localizados em pontos que sejam de fácil acesso, que sejam convenientes. Então, conveniência é isso. Eu desisto de consumir produtos, eu desisto de contratar serviços se não for conveniente a entrega desse produto ou desse serviço. Se vai demorar a entrega, se é muito elevado o custo para essa entrega, se é muito distante para eu buscar esse produto, se, enfim, a localização desta oficina ou deste serviço que está sendo oferecido fica muito fora da minha rota. Enfim, como que eu vou gerar conveniência sob todos os aspectos? Vejam a amplitude desta expressão, dessa palavra conveniência. Eu preciso conseguir responder amplamente às formas de gerar conveniência. Coloquem-se sempre que a gente estiver discutindo as teorias aqui nessa sala, coloquem-se sempre no lugar do consumidor e pensem nesse segmento, nesta área que estamos atuando, quais são as coisas que dizem respeito à conveniência. O que causa, o que agrada, causa conforto, e o que causa desconforto, quem sabe até a ponto de fazer as pessoas desistirem do nosso produto ou serviço. O quanto se tornou inconveniente aquela transação comercial. O que é conveniente e o que é inconveniente. Quais são as coisas que podem comprometer ou facilitar amplamente, em todos os sentidos. Estou citando aqui canais de distribuição, né? Estou falando, entregar na rede varejista, ter uma loja, vender pela internet, mas pensem amplamente, né? Citei também prazo de entrega, tudo que diz respeito a gerar conveniência. E, por fim, o último C, então, consumidor, custo, conveniência, produto, custo, preço, conveniência, praça, comunicação, último C, promoção dos 4 P's. Vejam, muito parecido. Comunicação, como é que eu vou me comunicar com o meu público, ou com o público-alvo, ou com as potenciais clientes, potenciais consumidores? De que forma, quais os canais de comunicação, quais as mídias, quais os espaços que eu vou utilizar para tornar público a minha marca, a minha empresa, o meu produto, o meu serviço. De que forma que eu me comunico? Estes são os 4 Cs. Muito semelhante essa teoria à teoria dos 4 Ps. E tem o terceiro sistema integrado, que são os 4 As. E que vocês vão ver que, mais uma vez, também é muito semelhante a essa teoria original, que é a dos 4 Ps, também conhecidos por composto de marketing. Tá? Composto de marketing. Esta expressão,
composto de marketing. Estão lendo alguma coisa sobre marketing e daqui a pouco tem, né, uma frase lá que fala: o composto de marketing precisa ser bem planejado. O que estão falando? Os 4 Ps. Em outra frase, em outro parágrafo, fazem a seguinte referência: o mix de marketing estabelece quais as principais práticas. O que significa mix de marketing? Os 4 Ps. Então, isso é importante. Estão lendo alguma coisa e leem a expressão mix de marketing. 4 Ps, não esqueçam. Estão lendo alguma coisa, estão fazendo uma prova lá do ENAD, estão fazendo, né, um concurso, e no concurso tem uma questão que fala o composto de marketing. 4 Ps, certo? Os 4 Ps é o composto de marketing, é mix de marketing. E depois os sistemas integrados são outros 2 sistemas que criaram a partir do primeiro sistema integrado, que é os 4 Ps. O primeiro sistema pensado, concebido, é os 4 Ps, o composto de marketing, o mix de marketing. Depois os 4 Cs e os 4 As. Fazendo um breve parênteses antes dos 4 As, vocês, nesta pesquisa de mercado, nessa investigação que vão fazer, vão desenvolver um questionário para compreender melhor o comportamento do consumidor, as coisas que mobilizam esse consumidor, que entusiasmam esse consumidor, as coisas que podem frustrar esse consumidor, as coisas que podem comprometer o desejo em comprar determinado produto, contratar determinado serviço. Estes elementos, eles giram em torno destes sistemas integrados. Então, o questionário que vocês vão fazer, que já estão pensando, definindo qual o segmento, qual a área, o questionário que vocês vão, né, elaborar nessa pesquisa de mercado tem que atravessar o composto de marketing. Precisa atravessar os sistemas integrados de marketing. Certo? Vocês vão fazer perguntas no sentido de compreender quais são os elementos que mobilizam. A pesquisa é sobre o comportamento do consumidor em determinado segmento. Mas para compreender esse comportamento, a gente precisa, sim. Qual é o teu comportamento se o preço de produto A, né, com tais características é superior, é inferior, se a entrega do produto A... Estas coisas que nós estamos conversando aqui são elementos para que vocês consigam gerar, elaborar as questões na investigação daquilo que é valioso para o público, para os consumidores. Os 4 As do Raymar Richards, que é o autor dos 4 As, eles são as seguintes palavras: análise, adaptação, ativação, avaliação. Estas 4 palavras, né, sugeridas, apresentadas pelo Raymar, elas se aproximam dos 4 Ps, mas trazem também algo muito próximo do ciclo PDCA. Quem é que lembra do ciclo PDCA? O que significa estas outras 4 siglas, 4 letras do PDCA? Quem é que me ajuda aí enquanto eu tomo uma água? Muito obrigado, tomei uma água, voltei, ninguém falou nada. PDCA, o que significa? Me ajude. O P é projeto, né, professor? Anda próximo disso, mas não é. PDCA Plano. são 4 palavras na língua inglesa. Plan. Plan, Plan, do, check, do, act. check, action. Muito bem, Ezequiel. PDCA. E a gente fala no ciclo do PDCA, certo? Nós, administradores, aqui precisamos dominar isso. Ciclo do PDCA. É um ciclo constante, né? Ele não tem fim.
Nós planejamos, plan, nós executamos, do, nós verificamos, check, e nós agimos corretivamente, pressupondo que todo plano, sempre na hora da realização, vai sofrer influência de algumas variáveis e vai precisar de algum tipo de ajuste. Age corretivamente, replaneja, faz, verifica, ajusta, replaneja, faz, verifica, ajusta, replaneja e assim vai. E o PDCA nós aplicamos no planejamento de curto prazo de todas as áreas, de maneira geral na nossa empresa, mas em todas as áreas. E a gente vai também adotar o PDCA na área de marketing. Nós vamos planejar, nós vamos colocar em prática, nós vamos avaliar, vamos corrigir e vamos seguir. Os 4 As, eles associam o PDCA aos 4 Ps. Os 4 As do Richards, ele ensina o seguinte. Primeiro, análise. Começa com um A de análise. Porque para fazer um plano, né, para a gente pensar na forma, o que nós vamos vender, como nós vamos oferecer para qualquer, né, para fazer o nosso planejamento, nós precisamos analisar o mercado, precisamos entender o mercado. Então, inicie por compreensão do comportamento consumidor, que é o que nós vamos fazer na nossa pesquisa. Inicie analisando ambientes, analisando cenários. Olha o que a gente conversou no início, nas aulas anteriores. Analise forças, analise fraquezas, traga informações e faça uma análise desse contexto que tu vai atuar. Faça pesquisa sobre comportamento consumidor, que nós vamos fazer. Pesquise, estude, analise. Feita a análise, utilize, até com aquelas ferramentas que já estudamos, utilize das tuas forças e ajuste, eventualmente, ou corrija as tuas fraquezas para conseguir adaptar, que é o segundo A, adaptar as tuas características, as tuas condições, aquilo que tu tem para oferecer ao mercado analisado. Analisei, compreendi o mercado, identifiquei quais são as principais oportunidades, qual é a situação atual do mercado, o que ele está mais exigindo, necessitando, desejando, enfim, fiz uma análise ampla de cenário e agora vou adaptar. Este adaptar é preparar a minha oferta a partir das condições que eu tenho, adaptar a esta realidade analisada. Analisa e te organiza para oferecer o que eles querem. Análise, adaptação, ativação. Ativação é, faz acontecer então. Analisou, te organizou, colocou em prática, ofereceu, passou a oferecer. Ativação é isto, né? É entregar, é se comunicar. Vejam que a adaptação atua muito nos 2 primeiros P's. Análise é estudo de mercado, estudo de cenários. A adaptação atua muito em cima dos 2 primeiros P's, que é produto e preço. Te adapta para oferecer o produto que eles querem, o serviço que eles querem, a forma como que eles querem e ao custo que eles podem pagar. Adapta. E ativa é, faz acontecer, entrega, gera conveniência, comunica, fala com o público, desperta interesse, são os 2 últimos P's. Então, produto e preço estão ali dentro da adaptação, depois vem o terceiro A, que é a ativação, e os outros 2 P's estão no terceiro A, de ativação. E, por fim, um último A, chamado de avaliação. Analisa, adapta, ativa, avalia. Avalia e PDCA. Né? Analisa novamente, porque alguma coisa que tu tinha identificado no cenário já se modificou. Verifica o que tu tem que adaptar novamente. Ativa, avalia. Avalia e analisa novamente, corrige, realinha, ativa e avalia. E assim vai. Então, o PDCA, entenderam a lógica? O PDCA, né?
a ideia do PDCA sendo adotada no composto de marketing, nos 4 Ps, partindo de uma análise de cenário e terminando com a avaliação daquilo que nós planejamos lá, a partir da análise de cenário, e o que efetivamente aconteceu. Estes são os 3 sistemas integrados de marketing, certo? Tem bem resumido ali no ambiente aula. Depois tem 3 arquivos também que falam um pouco mais sobre o produto, sobre preço, sobre praça e promoção, que, como eu disse, é o sistema original, é aquele que dá origem à expressão composto de marketing e tal. E é sobre eles, ou a partir deles, que vocês devem construir agora essa investigação de mercado. Definida a área, eu preciso construir, fazer uma interpretação das coisas que mobilizam, que cativam, que conquistam, que despertam o interesse de determinado público sob os aspectos, sob aquilo que diz respeito ao produto, ao preço, à distribuição e à comunicação. Dúvidas? Perguntas, comentários sobre os 4As, 4Ps, 4Cs, sobre os 3 sistemas integrados, sobre o que é composto de marketing? Alguma dúvida sobre isto? Ficou alguma dúvida sobre o que é, por exemplo, P de praça, ou está claro? Ficou alguma dúvida sobre o que é P de promoção, ou ficou claro? Lembrem-se sempre, eu sempre brigo, P de promoção no composto de marketing, P de promoção não é aquela promoção, né, de vendas. Promoção de vendas é uma coisa. Este P de promoção é promover, divulgar. Nós temos que promover o nosso produto. É o momento da propaganda, é o momento da publicidade, é o momento da comunicação. O 4º P de promoção é publicizar. Tá? Algum comentário, alguma dúvida? A Maria está quase de ponta cabeça. Ah, voltou agora. Virou de novo. Tranquilo? Vamos trabalhar? Vamos para a prática? Eu quero ver produção hoje. Eu preciso saber das áreas, dos temas. E depois nós precisamos começar a criar o questionário. Lembram quantas perguntas eu disse que deveria, mais ou menos, compor o questionário? Falei semana passada. Isso, até 15, isso aí. Eu ia chutar 10. O número é esse. Eu disse, olha, a partir de 10 está bem, mas não passar de 15, porque senão vai ficar extenso e tal. Mas eu falei estes 2 números semana passada. Viu? Cada um lembrou de um número. Tá bem, tudo bem. Então, de 10 a 15, né? Não menos que 10, porque eu acho que vai ficar daí muito superficial, assim, com poucos elementos. E não mais que 15, aí no sentido também de ter dificuldade para as pessoas responderem. Eu recebo muita pesquisa, eu acho que todos nós, volta e meia, recebemos, responde isso. E se tu olha, né, tem algumas empresas de pesquisa que já te informam, isso vai te tomar 4 minutos, isso vai te tomar, em média, 3 minutos. E algumas não. E aí algumas informam a barrinha, vai avançando na barrinha, e tu vai vendo o progresso da pesquisa e tal. Mas dependendo do tamanho da barrinha, do número de questões que aparece, tu desiste. Né? As pessoas não têm muito tempo. Então, 10, 12 perguntas, ok. Se ficar muito extenso, perguntas muito extensas, não objetivas, isso vocês sabem, isso afasta. As pessoas não têm tempo. Então, vai ser muito bom, assim, as pessoas já aceitarem responder. É um desafio. Toda vez que eu faço esse trabalho, eu já sempre
antecipo que, olha, vão ter que trabalhar assim com muita insistência, divulgando e tal, porque as pessoas realmente não têm muito ânimo. Não sei se vocês participaram de alguma outra cadeira que eu já tenha feito pesquisa. Uma característica, né, muito forte é de que o público feminino é mais aberto, as gurias respondem mais pesquisas do que os rapazes. Então, em geral, dá 65%, 70% das pessoas do gênero feminino e 30% do gênero masculino. Isso não é uma característica da população, mas uma característica de pessoas que se dispõem a responder. A população a gente sabe que é meio a meio, né? Se é 49-51, 50-50, né? Pequenas variações dependendo da faixa etária, né? A faixa etária mais elevada, a diferença em prol do feminino aumenta um pouco e tal, mas em geral é meio a meio. Mas nas respostas das nossas pesquisas aqui, em média dá isso. Aí a gente tem que, né, considerar, ter alguns critérios assim para conseguir apresentar os resultados com uma representatividade fiel do que é o mercado. Talvez tenha que fazer alguns filtros e tal. Mas isso é uma questão posterior de tratamento estatístico que vai se dar para a pesquisa. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa definir o que nós vamos pesquisar, qual é o segmento, e, a partir disso, nós sabermos o tamanho do público, né? A quantidade de pessoas que compõem aí esse segmento. E com esta noção, desta grandeza, bom, aí a gente já sabe, né, um número razoável de pessoas que teria que responder, para nos dar uma margem boa de acerto, enfim, saber o tamanho do nosso esforço, né, do que nós temos pela frente. Como que nós vamos chegar neles e tal. Mas isso também eu já tinha apontado aí na semana passada, que, né, até em função da pandemia, mas não só em função disso, hoje os recursos em termos de possibilidade de realizar pesquisa, né, por exemplo, pelas ferramentas do Google Formulários, elas são, né, muito boas e nos dão uma agilidade muito grande depois em termos de tratamento, né, estatístico, de tabulação dos dados e tal. Então tem que aproveitar esse recurso, né? Inconcebível a gente estar pensando em fazer outro tipo de pesquisa que não use isso. Vamos lá, dúvidas? Tem alguém ainda que chegou depois e que eu não percebi aqui, que não tem grupo? Todos têm grupo, né? Rodrigo, tu faz parte do grupo 3, né? Isso. Então, grupo 3 e grupo 1 já estão com todos os integrantes. Tem uma pergunta. Fala. Duas, na verdade. Vamos lá. Essa pesquisa pode ser em cima do que a gente vem falando já, por exemplo, o nosso grupo falou da aula passada, fez um exemplo com frigorífico, tecnologias de carnes e essas coisas todas. Podemos fazer alguma coisa, aliás, devemos fazer alguma coisa em cima disso? Não devem, podem. Uhum. Não tem que ser, mas pode. E eu acho bem interessante esse tema. Tá. E mais uma coisa agora de operação, assim, digamos. A gente vai ter, no caso, essa semana para montar essa pesquisa, com perguntas, com... Na verdade, eu esperava assim, que hoje a gente já tivesse... Porque assim, ó, hoje é dia 30, né? A ideia é apresentar o trabalho, se vocês viram e lembram na semana passada, apresentar daqui a 2 semanas, dia 13. Dia 13 vocês apresentam, validar o questionário na próxima aula, acho tarde. Porque aí validou, aí que vai disparar ao longo da semana e o tempo para preparar, né? Para organizar minimamente uma análise e uma apresentação. O ideal é vocês chegarem na próxima aula
pelo menos já com, né, boa parte dos questionários respondidos, já estarem se organizando. Olha, vamos dar mais 2 dias aí de busca por resposta e vamos fechar. Na terça a gente faz isso, na quarta, quinta, sei lá, daí, né? Acho que tem que caminhar mais ou menos por aí. Portanto, penso que a validação do questionário não vai se dar nos nossos encontros. Ela vai se dar ao longo da semana. Vocês vão criando, hoje já fazem um esforço aí, tentam fazer um esboço. Aí, nos próximos dias, alguém, digamos que, organiza isso. E durante a semana me passa o link. Olha, já está lá no Google Forms e nós montamos assim. Pá, me passa o link. Eu entro lá como se eu fosse o primeiro a responder. E eu vou entrar para responder e vou entrar criticamente ali. Olha, a questão 2 ficou confusa. A 3 tá excelente. A 4, quem sabe, mais uma alternativa. A 5 isso, a 6 aquilo. A gente vai validar ali. Acho que isso é um procedimento, né, científico. Além da minha validação, vamos submeter ainda a 2 ou 3 pessoas dentro da ideia do pré-teste, que é um procedimento científico. Tá? Eu já estou funcionando como um pré-teste, mas vamos colocar mais umas 2 ou 3 pessoas. Então, eu acho que está bem. Acho que está bem. O grupo apresentou isso, eu olhei, fiz uma outra observação, o grupo ajustou. Vamos disparar para todo mundo? Ainda não. Vamos fazer mais 2 ou 3 e vamos escolher algumas pessoas, sem dar muitas informações, mas algumas pessoas que tenham, assim, proximidade e liberdade para nos criticar. Olha, eu não entendi, Douglas, essa aqui acho que ficou bem esquisita, essa aqui eu não... Sabe, fazer mais observação. O pré-teste é isso. Para que, quando disparar, a gente não corra risco de ter que anular a questão porque foi mal interpretada, alguns, né? Metade respondeu sim, acreditando que era uma coisa e tal. Isso acontece. Na nossa cabeça, a pergunta, né? A pergunta está perfeita. Aí o outro lê e interpreta de outra forma. Então, essas etapas de validação sempre são importantes. E aí, e por isso que né, hoje eu acho que o exercício já tem que partir para, né, definir agora em seguida o tema, a área, e já partir para a construção das pesquisas. Lembrem-se agora, a partir do que nós conversamos no início, né, que elementos a gente pode perguntar com relação à funcionalidade, a características, a benefícios do produto, do serviço e tal. Vamos pensar um pouco sobre o produto, vamos fazer algumas questões sobre preço, vamos fazer algumas questões sobre distribuição, sobre conveniência, sobre entrega, sobre... Enfim, né? Tomem como... Não que não possa ter perguntas que vão além deste composto, mas ali é um ponto de partida interessante, senão a gente fica, tá, o que vamos perguntar primeiro? De onde saímos? Uma boa referência é pensar sobre perguntas que girem em torno de características, funcionalidades, benefícios do produto, depois passar um pouquinho pelo preço, pelo custo, tal, passar ali pela conveniência, pela entrega, pela distribuição, e terminar com a comunicação. Fala, Rodrigo. Eu tenho uma pergunta até, não sei se daqui a pouco é um comentário, mas eu acho que, só para recapitular, na verdade, porque eu já fiz uma vez essa pesquisa, a gente tem que cuidar para não ter perguntas onde a pessoa que vai responder vai ficar no meio, né? Tipo, sim, não, talvez, e a pessoa vai dizer um talvez, por exemplo. Não, a gente não vai ter uma resposta, um objetivo, na verdade, na resposta, né? Não sei, eu tô fazendo meio que uma pergunta para ter certeza se é isso ou não. Boa. São perguntas fechadas, né? Porque assim, a gente vai disparar esse questionário e tentar alcançar 200, 300. Depende do público, mas em geral a gente vai se esforçar para pegar um grande número de respostas. Se tu faz uma pergunta aberta, aí é uma loucura. Pergunta aberta é deixar a pessoa digitar, escrever o que ela pensa, a opinião e tal. São interessantes esse tipo de pesquisa com perguntas abertas? Em algumas circunstâncias, sim, mas tu tem que ter tempo e uma capacidade de análise, de análise de conteúdo. É uma análise muito mais profunda. Nós vamos fazer uma pesquisa com perguntas fechadas, que tem
um valor muito grande também. É outra proposta. Perguntas fechadas. E, normalmente, a gente usa a escala de Likert, que são, né, é uma escala, normalmente com 5 respostas, de um extremo ao outro. Né? Pode ser níveis de concordância, né? É uma possibilidade. Níveis de concordância é tu faz uma afirmação, tu não faz uma pergunta. Tu faz uma afirmação. Eu estou cada vez mais, ou eu estou criando um hábito de consumo sustentável ou da carne, ou não sei o quê, papapá, papapá. Um comportamento, uma afirmação que diz respeito a um comportamento que eu estou assumindo. Eu sempre verifico o selo verde nos produtos em que... Ou eu só compro, né, só admito pagar até tanto. Afirmações. E aí as respostas são: discordo totalmente, discordo parcialmente. Nem concordo, nem discordo, que é em cima do muro, Rodrigo. Concordo parcialmente e concordo plenamente. Isto é uma possibilidade. Né? Isso é uma possibilidade. Então, normalmente, ou pode ser uma escala de valor, né? Onde assinale né? Onde é totalmente ao contrário e 5 é totalmente favorável e tal. Fala, Douglas. Mas a pesquisa ela tem que seguir um padrão, né? Se tu vai escolher a forma como ela vai ser, ela tem que seguir essa forma em todas as perguntas, ou não. Se tu for fazer por uma afirmação, onde vai ser concordo parcialmente, ela precisa ser do início ao fim, assim, ou não ela necessariamente, pode... não necessariamente. Tá. Até porque, no início, e isso cada grupo vai julgar, mas eu acho interessante, no início se faz algumas perguntas para identificação de perfil. Tu vai perguntar gênero, tu pode perguntar faixa etária, se tu acha que é importante, tu pode perguntar, sei lá, né, classe social, tu pode fazer algumas perguntas. Isso para análises posteriores. Sabe que o Google Formulários te permite depois isso, né? Eu quero saber só o que as mulheres responderam na questão 5. Agora eu quero saber só o que as pessoas com mais de 50 anos responderam na questão 7. E ele cruza tudo, né? É uma tabela de Excel, né? E aí tu filtra ali e tal, e ele já te dá isso. Então, acho que tem algumas perguntas num formato inicial. Depois, acho que pode vir as perguntas com a escala, que são afirmações, que aí destas tu vai cruzar com as outras lá de perfil. Mas pode também ter, né, algumas outras perguntas assim ainda sobre consumo, sobre comportamento de consumo, e até como filtro no início. Porque daqui a pouco tu dispara, mas vai ter pessoas que não devem responder a pesquisa. Sei lá, né? A pesquisa é sobre consumo de carne, e tu mandou e chegou para vegetariano. Né? Você é um consumidor frequente de carnes e tal? Sim ou não? É a primeira pergunta. Não. Muito obrigado. Agradecemos a atenção. Sim. Gostaríamos de contar com a colaboração brevemente e tal. Entende? Dá um encaminhamento. Respondeu não, a gente já encerra. Respondeu sim. Então a gente tem que pensar nessa organização, que não é simples. Né? Por isso que a gente precisa hoje ter uma noite assim de trabalho. Não é simples, mas sobra capacidade aqui no grupo. Sobra capacidade. Só que, sim, é um exercício, não é uma coisa assim que a gente faz em 5 minutos e está tudo pronto. Né? Então, vamos começar a pensar neste desafio que nós temos. Quem nós vamos entrevistar e como é que vai se dar esta coisa, como é que nós vamos construir. Por isso que eu disse de 10 a 15 questões, porque vai ter ali meia dúzia, 6, 7, 8 questões de comportamento mesmo, mas tem algumas questões mais de perfil, introdutórias e alguma
talvez alguma fechando, né? E assim, ó, dúvidas vão continuar surgindo. Algumas já estão aparecendo aqui, mas dúvidas vão continuar surgindo. Estas dúvidas, ambiente aula. Ambiente aula. E aqui, né? Hoje, enquanto estivermos em aula, eu vou ficar aqui. Vocês já vão começar, vão se reunir agora em grupo. E eu vou seguir aqui, né? Vou estar on aqui. A hora que vocês virem para cá, eu estou aqui. Vamos começar? Quem tem alguma dúvida sobre para onde eu vou agora, o que eu faço? O professor está dizendo que tem um trabalho em grupo e agora? Semana passada já, né, iniciamos a composição desses grupos no chat, aqui no chat, ou lá no ambiente aula. Cada um já sabe o seu número. Lá no ambiente aula nós temos as salas de interação. Então vocês podem iniciar o diálogo por lá. Alguém abre um Meet, alguém abre, não sei, vocês vão estabelecer qual é o canal que vão se reunir agora, né, de que forma que vão conversar. Se querem conversar lá na sala de interação, conversem lá. Mas Letícia, Wesley, Cláudio, Lucas e Gabriela vão se reunir agora. Vão para algum espaço que pode ser combinado lá pela sala de interação, grupo 1. No ambiente aula, vocês vão lá para o bloco de desenvolvimento 1, lá na parte final do bloco de desenvolvimento 1 tem sala de interação grupo 1. Vão para lá e comecem a conversar lá e se organizar no Meet e tal. Grupo 2, o Israel, a Luana, o Márcio e o Marcos vão lá para a sala de interação do grupo 2, ou já abram um Meet, enfim, como semana passada, e comecem a conversar. Grupo 3, Maria, Douglas, Rodrigo, Pietra e Ezequiel. Se tiverem contato da Pietra, já chamem ela, porque ela não apareceu na aula hoje. E o grupo 4, Camila, Tanise, Guilherme e Carolyn. Ok? E eu sigo aqui. Vou seguir aí pelo menos mais até umas 9 e pouco, vou estar aqui. Tá? Em 1 hora, pelo menos, eu estou aqui. Pietra, vamos ver o nome da Pietra. Vamos ver o nome da Pietra aqui. Pietra Caroline Campos Luiz. Pietra Caroline Campos Luiz com Z. Deixa eu já formar os grupos, já que eu estou com a turma aberta. O grupo 2 vai tentar fazer contato. Grupo 2, quem é que é do grupo 2 aí? Vamos lá, grupo 2 é Israel, Luana, né? Isso. Vocês vão tentar fazer contato com Andriel. O Andriel é o 5º integrante do grupo 2, ok? Ok. Vocês sabem que o Andriel é Andriel Luiz, com Z, Pires. Andriel Luiz Pires. Vocês sabem que pelo ambiente aula vocês conseguem mandar mensagem para ele, tentar contato com ele. Tá? Uhum. E Rodrigo, a Pietra, de novo, Pietra Caroline Campos Luiz. Tá? Bom, o grupo 2 já tem agora 5 integrantes. E agora vamos para o grupo 4. Grupo 4, Camila, Tanise, Guilherme e Carolyn, ok? E agora vou incluir mais um, Tanise, que vai ser alguém ainda que não tenha grupo aqui. A Bruna Renata Cofferri. Bruna Renata Cofferri. 2 Fs e 2 Rs. Cofferri. Bruna Renata Cofferri. Se tu for no aula, tu faz a pesquisa, acha ela e manda uma mensagem para ela. Olha, Bruna,
tu tá no nosso grupo, tu já perdeu 2 aulas na sequência, te manifesta, senão vai ter problemas. E, por fim, eu vou ver agora os que restam para dar origem ao grupo 5, que é o Edson, que é a Karina, qual é o Lucas que está na aula? Tem 2 Lucas. Deixa eu ver. O Lucas Silveiras. Lucas Silveira. Tu é do grupo 1. Isso, Lucas? Isso. Então, o Lucas Daniel é do grupo 5. O Márcio já está. Marcos Vinícius. Escuta, o Marcos. Ah, tá. O Marcos já está no grupo 2. A Maria também. Maria Eduarda não tem grupo. Maria Eduarda. E o Vinícius. Não, Vinícius já tem grupo? Não. Vinícius. E ainda tem o Wagner, então aumentou para 26. Ah, aumentou para 26. E tem o Wagner. Então, o grupo 5 tem 6 componentes, eu vou mandar mensagem para eles. Certo? Tudo com vocês? Estou encerrando a gravação, né? Grupo 5, até para ficar registrado aqui, Edson, não estão presentes hoje, não estiveram presentes na aula passada, tem alguns que faltaram já 3 encontros seguidos, vou mandar mais uma vez a mensagem. Grupo 5, para essa atividade de pesquisa, que agora há pouco ainda reforçamos e que na aula passada já tinha algumas orientações, Edson, Karina, Lucas Daniel, Maria Eduarda, Vinícius e Wagner. Tem uma sala de interação, grupo 5, no final do bloco de desenvolvimento 1, para vocês interagirem e começarem a construir essa pesquisa. O prazo para a apresentação é dia 13. O grupo 4 ficou, então, com Camila, Tanise, Guilherme, Caroline e Bruna. O grupo 3, Maria, Douglas, Rodrigo, Pietra e Ezequiel. Grupo 2, Israel, Luana, Márcio, Marcos e Andriel. E grupo 1, Letícia, Wesley, Cláudio, Lucas e Gabriela. Encerrando a gravação e fico aqui de prontidão para tirar qualquer dúvida e vocês escolham os espaços para seguirem agora no debate.